que cria tudo isso. E, por conseguinte, cria e gera forças para organizar, entre aspas, por ele. Aí, ou ele apenas criou o universo, os primeiros seres evoluídos da criação que organizaram. Ah, tá. Apenas criou e falou, se virem. Também não é assim. Criou. Mas como eu falei, os seres que hoje organizam são extensões, são braços desse Deus, como os braços de um polvo. Tá? Então, se for para responder o português mais claro, não só criou, como organizou e revisiona quando é necessário. Aí a pergunta, por que existe o tudo em vez do nada? Faz sentido no contexto cósmico ou tudo e o nada coexistem simultaneamente? O tudo e o nada são os dois lados de uma mesma moeda. O nada é o tudo e o tudo é o nada. Quando nada existia no universo, era um grande vácuo, o nada era o tudo. Tudo que existia era o nada. E se tudo que existia era o nada era alguma coisa. Então não podemos dizer que o nada é coisa alguma. O nada não é coisa alguma, porque se o nada fosse coisa alguma, ele não incomodaria tanto como incomoda até hoje, quando se quer dar um salto consciencial ou quântico, a pessoa entra num estado de reflexão e começa a se incomodar com o nada. O nada existe, o nada é uma força, portanto o nada é um tudo. E o tudo tem sua base no nada. Por quê? Se o nada não existisse, não teria por que existir tudo. Vocês olhando isso estão falando, devem estar pensando assim, você acha que está querendo ser aquela presidenta lá, né, de um país que tinha no planeta Terra, que dizia, nós temos que armazenar vento, porque o vento... Pula essa parte. Então, assim, por mais que eu esteja sendo redundante, a minha redundância não foi para tirar sarro da cara de ninguém. Foi exatamente para vocês pararem para pensar um pouquinho nisso aí. Se tudo que existia era o nada, então o nada não era coisa alguma. O nada é algo. E esse algo deu origem ao tudo. E assim vai. Bom, essas foram as perguntas do nosso amigo Bartô. Eu não sou nenhum guru que traga comigo todas as respostas. Eu fui buscar orientação da espiritualidade, fiz alguns desdobramentos, fui para algumas dimensões buscar respostas e também me baseei em alguns estudos. Para quem me conhece melhor sabe que eu sou graduado em História, então fui buscar aí respostas de algumas posições sobre Deus em algumas civilizações antigas. Sou formado em filosofia também e sou teólogo também. Todo com formação universitária. Então, além de outras formações, outras graduações, aqui que eu não vou ficar aqui citando o currículo, porque a ideia não é aqui ficar fazendo nenhum tipo de autopropaganda. Só estou falando que eu me embasei, mas não sei tudo. Quem tiver alguma contribuição para enviar, ou perguntas, a gente tira um expediente aqui para falar sobre essas coisas assim. É muito importante reflexionar sobre essas coisas. É bastante importante. Então eu quero aí agradecer a vocês todos. Muita paz e muita luz. Eu sou Hernani de Oxóssi, Choroquê. Que Deus abençoe e que a força de Deus esteja convosco, lhes proporcionando saúde, liberdade, proteção, provisão infinita. Que vocês estejam sempre sob a glória e a graça de Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo. Que assim seja. Virtudes e vícios.
O que numa determinada época da história é considerado virtude, numa outra pode ser considerado um vício. E o que é considerado um vício em uma época ou para um povo, para outro povo ou em outra época, pode ser considerado uma virtude. Como já dizia o filósofo, há mais mistérios entre a terra e o céu do que julga a vossa vã filosofia. Isso porque a única verdade absoluta é Deus. Todas as verdades que lhe fizeram crer que são verdades, tirando Deus, são todas relativas. Se você realmente quiser conhecer a verdade, você tem que buscá-la dentro do seu coração. Para isso, há que trilhar sob trevas, para achar a própria luz. Pecado, doença e morte também são crenças. A morte não existe. O pecado não existe, a doença também não existe. São todas ilusões, criadas pela sua própria mente. Você, eu, todos os seres são filhos, filhas, portanto herdeiros de Deus. Você pode tudo. Você consegue tudo. Você só precisa se encontrar, confiar, acreditar e agradecer. Não há nada separado no universo. Tudo está interligado. O todo é um e o um é o todo. Assim como embaixo é em cima, assim como é em cima é embaixo. O resto, meus irmãos e irmãs, é especulação.